vou bater um papo agora ao vivo, ele está em casa com o advogado e vice-presidente da OAB Paraíba, João de Deus Quirino Filho, que vai falar com a gente sobre vários assuntos. E eu começo perguntando, João de Deus, que diante dessa quarentena decretada e pela situação das empresas e dos empregados, né, empresas e empregados, qual a sua opinião? Preservar a saúde ou salvar as empresas e os empregos? Qual a opinião? Inicialmente, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Diário. Bom, boa tarde, Peterson, boa tarde às pessoas que nos assistem na TV Diário do Sertão. É sempre uma honra estar falando com vocês, espero que meu som esteja chegando aí audível e a imagem possa estar, enfim, da forma que se espera. Eu estou aqui no meu escritório, não estou em casa, mas também estou recolhido em quarentena. Eu tenho inclusive postado, Peterson, nesses últimos dias, esse dilema que nós estamos vivendo de dois grandes direitos, de dois grandes instituições que devem ser preservadas. A vida, a integridade física da pessoa, ou a situação dos empregos, das empresas, dos profissionais autônomos, daquelas pessoas que estão na economia informal. São dois grandes direitos e nós temos que sopesar, razoabilizar isso, mas não tem dúvida, né? Não tem como hesitar. Diante dessa informação, dessa orientação, dessa determinação da Organização Mundial de Saúde, deve-se preservar, em primeiro lugar, a saúde. Eu sei que a quarentena, o recolhimento, esse isolamento social, ele gera uma série de problemas e restrições, mas, infelizmente, nós temos que, nesse primeiro momento, passar por isso. Eu, inclusive, na qualidade de advogado, na qualidade de gestor de um escritório, tenho sentido muito esse isolamento, essa paralisação da grande quantidade de serviços brasileiros, mas, infelizmente, isso é necessário nesse momento. Eu acho que, antes de tratarmos das empresas, dos empregos, dos negócios, não há dúvida de que nessa comparação entre esses dois grandes direitos se deve se privilegiar a vida, a saúde. E aqui não está falando um médico sanitarista, não está falando aqui um economista, estou falando na qualidade de advogado, mas também na qualidade de cidadão, que procuro, na medida do possível, me informar, que procuro, na medida do possível, estar antenado a todos esses fatos. E os grandes cientistas, os artigos da ciência, os grandes médicos tratam de que efetivamente deve se privilegiar a vida em detrimento de qualquer outra coisa, e é isso que nós estamos fazendo. Eu vi uma postagem desde ontem do jornal Estado de Minas, que traz uma nota de arrependimento do prefeito de Milão, na Itália, até anotei o nome dele aqui, Giuseppe Sala, que iniciou uma campanha pela prefeitura de que a cidade de Milão não poderia parar. Enfim, as pessoas retornaram ainda durante a quarentena, e ele declara publicamente, até de forma muito humilde, que está arrependido porque, enfim, com essa volta dentro da quarentena, houve uma ebulição, houve um aumento muito grande do quadro lá da Covid-19, e hoje Milão já apresenta uma quantidade de 4.400 falecidos. Então, é uma situação muito complicada. Eu também vejo, pelo lado dos profissionais autônomos, dos empregados, das empresas, dos microempresários, que nós temos aí apenas um caixa, talvez para um mês, talvez para 60 dias, e que não aguenta muito tempo de recessão, mas nessa comparação não há dúvida. A gente, na qualidade de cidadão, na qualidade de pai de família, na qualidade de ser humano, que também se deve sobrar, eu vi agora a entrevista de Caliel Conrado, também nesse sentido, se deve sobrar nesse momento muita humanidade, muita solidariedade, muita fraternidade, e também como um cidadão fraterno, humano, eu quero ser solidário às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que hoje talvez não tenham nem mais o que comer, não tenham feira, não tenham o seu trabalho, mas
infelizmente, nesse momento, nós temos que atender o que a ciência, o que os grandes líderes mundiais, o que, na verdade, os artigos de ciência tratam sobre isso e que a própria Organização Mundial da Saúde mande que nós fiquemos em isolamento social, fiquemos em casa nesse primeiro momento. Conversando ao vivo, em áudio e em vídeo, aqui pela TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios, com o vice-presidente da OAB Paraíba, João de Deus Quirino Filho. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio emergencial de R$600, João de Deus. R$600 por mês. Qual a sua opinião e quem poderá ter direito a esse benefício? Bom, eu acho que foi uma grande medida da Câmara dos Deputados, né? E aí eu tenho dito, já disse até nos últimos dias no meu Instagram, em algumas postagens, que nós temos visto nesse momento de crise os nossos gestores, os nossos líderes batendo cabeça, infelizmente, né? No momento que é para se privilegiar a saúde, no momento que é para se cuidar das pessoas, dos empregos, das empresas, está sobrando política, ou na verdade está sobrando politicagem, está sobrando ideologia política quando esse não é o momento. Mas eu tenho também que elogiar, porque acho que a Câmara dos Deputados, através do presidente Rodrigo Maia, deu um grande passo ontem, fez uma grande ação, uma simbólica atuação, de forma que foi inicialmente aprovada uma ajuda emergencial para as pessoas que estão na economia informal, as pessoas que estão desempregadas, os beneficiários do Bolsa Família, no valor de R$600. É lógico que isso precisa ser aprovado ainda pelo Senado, depois precisa ser sancionado pelo presidente da República. E eu vi agora há pouco, antes de entrar ao vivo aqui com você, Peço e com seus telespectadores, que a Caixa Econômica está anunciando para a próxima terça-feira uma entrevista coletiva para informar ao Brasil como será feita a operacionalização deste benefício, deste pagamento. Eu acho muito importante. Agora nós temos que ver no seguinte sentido. Primeiro, qual é o impacto disso para o Brasil? Nós já tínhamos, antes da Covid-19, em torno de 13 milhões de desempregados, né? Então, juntando esses desempregados, juntando as pessoas que já têm o Bolsa Família, que tem algum benefício, que podem receber esses R$600, nós temos um impacto aí muito grande, um impacto enorme. Ainda não está isso divulgado, mas economistas estimam que em torno de 40 bilhões de reais para se pagar durante esses próximos 3 meses esse auxílio de R$600. Então, tem também essa questão desse impacto de que, diante de um país que estava tentando sorreguer, diante de uma economia que não está lá essas coisas todas, nós temos ainda mais esse decreto, na verdade, essa ajuda emergencial. Mas ela é necessária, porque nós temos que também ter esse olhar solidário de tantas e quantas pessoas que estão precisando. E acho que não só para as pessoas que estão na economia informal, não só para os trabalhadores, mas também é preciso ver a situação das empresas, das microempresas, e se espera do governo um repasse de renda neste momento emergencial. Inclusive a própria lei de responsabilidade fiscal, não precisa nem alterar a lei, ela já prevê em situações de urgência, em situações emergenciais, a própria destinação de recursos, ou o que eles chamam lá tecnicamente de transferência de renda federal para as pessoas que estão necessitando. E aí, como é muito novo, eu preciso ler aqui quem pode requerer esse benefício. As pessoas que tiverem maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, ou seja, não pode ter nenhum benefício, nem da Previdência, nem o benefício de prestação continuada, né, o BPC, que algumas pessoas no Brasil, uma grande quantidade de brasileiros tem. Também não pode estar em seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, unicamente com exceção do Bolsa Família. Então, quem está no Bolsa Família tem direito, mas quem recebe qualquer outro benefício de transferência de renda federal, como o BPC, como benefício previdenciário, como seguro-desemprego ou qualquer outro, não terá direito. A renda familiar per capita por pessoa, logicamente, até de meio salário mínimo. Então, por cada pessoa desta casa, só pode ter até R$ 522,50 de renda.
ou renda familiar total, ou seja, toda família tem que receber até 3 salários mínimos, R$ 3.135. E não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, né, acima de R$ 28.559,70. São essas pessoas que terão direito. O que deve ser feito, ou como deve estar a situação do cidadão para ter direito? Primeiro, exercer a atividade na condição de microempreendedor individual, estar cadastrado no MEI, ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social, ser trabalhador informal inscrito no cadastro único para os programas sociais do governo federal, é o que eles chamam de CAD único, ou ter emprego ou requisito de renda de até o dia 20 de março é preciso estar empregado para ter direito a esse benefício. E um detalhe, Peterson, ainda que eu achei bastante interessante, de que numa família se pode acumular até 2 pessoas que estejam nessa situação. Então, se até 2 pessoas da família recebem Bolsa Família, se até 2 pessoas da família estão inscritas no MEI, essas 2 pessoas poderão ter direito a esse auxílio emergencial, que houve uma discussão, inclusive, do valor. O governo queria inicialmente R$ 200, depois a Câmara tratou de ser 350, depois viu a possibilidade de ser R$ 500 e, por fim, anunciou-se ontem o valor de R$ 600 com aprovação já na Câmara dos Deputados. Precisa ter a aprovação do Senado, a sanção do governo e certamente a partir da próxima terça-feira, segundo a Caixa Econômica divulgou, isso deve ser divulgado de como vai ser operacionalizado. É uma primeira medida, é uma importante medida, mas nós precisamos tantas outras medidas, inclusive aquelas que vão beneficiar os empresários, as microempresas. Eu, antes de entrar no ar, vi que o governo estava em entrevista coletiva, o presidente Bolsonaro, trabalhando também de algumas medidas através do BNDES. Eu peço licença para não conseguir comentar aqui, porque não consegui ter acesso a nenhuma dessas informações de uma entrevista recentemente prestada pelo presidente da República. Mas, como disse, é uma grande medida e o governo precisa, sim, ter um olhar humanitário neste momento de crise para destinar renda federal para os que mais precisam. É preciso descer do palanque, é preciso deixar essa discussão, é preciso deixar de bater cabeça. Presidente da República, governadores dos estados, e é preciso que todos, conjuntamente, com um olhar de solidariedade, de humanidade, de fraternidade, possa efetivamente olhar pelos nossos irmãos brasileiros que estão necessitando. João de Deus Filho falando com a gente aqui na TV Diário do Sertão e na Rede Diário de Rádios. O governador da Paraíba, também na data de ontem, aprovou um decreto número 40.141 que amplia a quantidade de funcionamento das empresas e serviços. Você acha isso correto, João de Deus? Bom, eu acho que é correto. No primeiro momento, o decreto do governo do estado, de outros governadores, de outros municípios, restringia muito a quantidade de serviços, né, a quantidade de empresas funcionando. Nós temos que ver que mesmo em tempo de pandemia, as coisas não podem totalmente parar. Os boletos vencem, é preciso se reabastecer o veículo, porque embora a grande maioria das empresas estejam fechadas, mas eu tenho que me deslocar da minha casa para o supermercado, da minha casa para a farmácia, da minha casa talvez para um hospital ou para um local de pronto atendimento. Então, as coisas não podem parar totalmente. E o governador do estado, tentando dar um certo caráter de um pouco mais de normalidade, um pouco mais de funcionalidade desse serviço, fez esse decreto e permitiu, a partir de hoje, 27 de março, com algumas restrições, ou seja, não pode trabalhar aquelas pessoas que estão na faixa de risco, não pode, as empresas têm que oferecer álcool em gel, uma separação para evitar aglomeração, mas passa a funcionar ou retorna a funcionar na Paraíba, a partir de hoje, oficinas e concessionárias exclusivamente para serviços de manutenção e conserto em veículos, empresas prestadoras de mão de obra terceirizada, fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionado, bem como seus respectivos serviços de manutenção, serviços funerários, vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias, transporte e entrega de cargas em geral, transporte de numerário,
produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, e também o que trata de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, como disse, para dar um certo caráter de funcionalidade, para dar um caráter de que as coisas estão pelo menos tentando voltar ao normal, mesmo que se respeite um recolhimento da grande quantidade da população, porque as escolas estão paradas, as universidades estão paradas, os outros serviços que não são essenciais, e veja que esses serviços que eu fiz a leitura agora do decreto são serviços tidos como essenciais, os outros que não são essenciais continuam como estão, sem funcionar, e esses vão, na verdade, tentar minimizar os efeitos de uma quarentena que nos traz muitas restrições, muita preocupação, até um impacto psicológico no cidadão que trabalha, que saía de casa todo dia, que agora tem que estar trancado por uma medida sanitária para evitar a transmissão da Covid-19. João de Deus, o Conselho Monetário Nacional aprovou medidas para ajudar a economia brasileira durante a pandemia do Covid-19. Quais são essas medidas que foram feitas? Bom, também nós percebemos, e eu já tenho até tratado contigo numa outra entrevista, acho que acertou o Conselho Monetário Nacional quando ele trouxe algumas medidas para também tentar minimizar os impactos dessa quarentena. Eu vi uma frase muito sensata ontem do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, quando ele disse assim: o Brasil, as instituições e os poderes têm que estar preparados para a recessão. Né? Infelizmente, com essa quarentena, com a paralisação da grande quantidade de serviços, se anuncia um tempo de crise ainda maior, de recessão, de dificuldade financeira. E o que é que está se tentando também o Conselho Monetário Nacional? É diminuir isso. E duas medidas, basicamente, eles aprovaram, que estão valendo desde o final da semana passada e que orientam os bancos nacionais para que possam cumprir e diminuir os impactos. Basicamente, prorrogar o vencimento de parcelas de financiamentos de veículos e financiamento de imóveis. Então, se alguém financiou um imóvel por 360 meses, por exemplo, vai se aumentar mais 2 meses. E agora, no mês de abril e no mês de maio, vai se deixar de pagar essas parcelas, seja do financiamento do imóvel, seja do financiamento do veículo. O que é preciso para isso? É preciso que o cidadão que tem esse financiamento entre em contato com o banco, com o cessor desse crédito, para que se faça essa prorrogação e não vencimento no mês de abril e no mês de maio. Se alguém que nos vê agora e nos assiste, Petro, e diz: eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Não tem problema, não muda nada. Quem vai ter uma certa limitação, uma dificuldade, vai ter uma redução de salário, por exemplo, trabalha na economia informal e não vai ter como vender o picolé, como cortar o cabelo, o cabeleireiro, a manicure diminuiu o movimento lá no seu espaço de atendimento, então ela pode entrar em contato com o banco financiador e pedir, enfim, a concessão desse benefício. E os bancos, segundo a notícia que está na internet do Conselho Monetário Nacional, estão orientados nesse sentido, inclusive textualmente. Eles tratam que os bancos maiores desse país, como o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa, o Itaú Unibanco e o Santander, já estão devidamente orientados nesse sentido para que se possa fazer a admissão desse programa para adiar o vencimento dessas parcelas. A segunda medida, além dessa questão, é que expande a capacidade de utilização do capital dos bancos para que eles tenham melhores condições para realizar eventuais renegociações e manter o fluxo de concessão de crédito. Então, além de beneficiar quem teve o crédito concedido por banco, o Conselho Monetário Nacional também está facilitando aportes aos próprios bancos para que eles possam fazer essas renegociações. Agora, uma coisa é preciso deixar claro para eu encerrar a resposta dessa pergunta, que não se trata de conceder novos créditos, se trata exclusivamente dos créditos que já foram concedidos anteriormente, que se pode fazer uma prorrogação de pelo menos 2 parcelas que seriam vencidas agora em abril e maio,
para o final do contrato, aqueles que logicamente optarem. Certamente, se essa quarentena se prorrogar, nós devemos ver outras medidas também do Conselho Monetário Nacional com a finalidade de minimizar, diminuir os efeitos da Covid-19. João de Deus, só a última aqui. Eu sei que está na hora do almoço, né? Muita gente nos assistindo. Eu quero agradecer a audiência fantástica no Balanço Diário e agradecer a João de Deus por estar participando com a gente, vice-presidente da OAB Paraíba. E como é que está funcionando a justiça nesse período de quarentena, João de Deus? Bom, a Justiça tem uma regulamentação do Conselho Nacional da Justiça, né, o CNJ, que na última quinta-feira, dia 19 de março, dia de São José, editou a Resolução 313, que orienta como deve se funcionar a Justiça nesse período de quarentena, de pandemia. E o que eu poderia destacar aqui para as pessoas que nos assistem é que, inicialmente, os prazos processuais, seja de processos físicos, sejam de processos eletrônicos, eles estão suspensos até o dia 30 de abril de 2020. E durante esse período está funcionando através de uma coisa chamada plantão extraordinário. Estão priorizando o trabalho remoto, o trabalho dos servidores, dos magistrados, dos desembargadores em casa, no home office, no conforto do seu lar, e excepcionalmente estão trabalhando, apresentando aquele modelo tradicional do atendimento presencial. Nós, enquanto advogados, jurisdicionados, especialmente os advogados que nos assistem, já tem percebido uma mudança nessa forma de trabalhar. Nós estamos sempre instigados a nos adaptarmos ao novo, a esse processo judicial eletrônico, ao processo que está disponível para consulta, para acesso a qualquer momento. E isso, indiscutivelmente, também facilitou o trabalho da justiça. Então, nesse primeiro momento, os advogados podem continuar trabalhando de casa, os magistrados, os servidores também, mas há uma limitação. Não existem todos os atos. Então, as audiências estão reprogramadas. Está suspensa a audiência de custódia. Está suspensa aquela obrigação, se alguém é um réu que está solto, né, provisoriamente, e tinha aquela obrigação de uma vez por mês ir ao fórum assinar. Também essa medida está suspensa por 90 dias. Agora, outros processos que são urgentes, eles precisam tramitar, ainda que em situação de urgência, ainda que em situação de pandemia, né? São processos que não podem parar. E a Resolução 313, ela trata, no seu artigo 2º, de que minimamente, mesmo em tempo da Covid-19, deve se manter a distribuição de processos judiciais administrativos que tenham prioridade de urgência, alguma tutela antecipada, algum pedido urgente, a manutenção dos serviços que são destinados à expedição de publicação, as intimações pode acontecer, mesmo que os prazos estejam suspensos, intima-se depois conta o prazo, o atendimento de advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da Polícia Judiciária podem ser atendidos, mas prioritariamente de forma remota, né, à distância. O pagamento de serviços como segurança institucional deve continuar. As atividades também de urgências que estão previstas nessa resolução. E o que é de urgência, Peterson e as pessoas que nos assistem? Mandado de segurança, habeas corpus, os processos que têm pedidos de liminares, as autorizações de viagens, as comunicações de prisões em flagrantes devem ser priorizadas e devem continuar a tramitar. O juiz vai analisar a regularidade ou não do flagrante, a representação de alguma autoridade policial do Ministério Público para que, mesmo no período de pandemia, seja preso preventivamente alguém. Os pedidos de busca e apreensão também devem tramitar excepcionalmente. Os pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento, enfim, pode ter uma situação de algum menor que esteja sofrendo uma violência, sofrendo alienação parental, e se pode também tramitar esse pedido, mesmo em momento de pandemia, de forma que o que é mais urgente vai também tramitar no plantão extraordinário. E, sinceramente, nós esperamos, enquanto advogado, enquanto diretor da OAB, é muito grande a quantidade de advogados que estão também em dificuldade nesse período, porque a grande maioria dos nossos advogados são advogados que vivem de forma autônoma,
não têm nenhum vínculo, não têm nenhum emprego certo, não têm nenhuma renda certa e vivem do que conseguem de decisões favoráveis na justiça, de alvarás judiciais, e nós estamos, portanto, também em dificuldade, e nós esperamos que mesmo em tempo de pandemia, com esforço concentrado e também com olhar de muita sensibilidade dos magistrados, dos servidores da justiça, esse serviço não possa ser integralmente paralisado, porque aí o prejuízo seria muito grande. E ainda especificamente sobre a justiça, Petros, para encerrar a sua pergunta, há também uma recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, orientando um olhar também mais humano para a questão dos nossos presos, para a questão das pessoas que estão custodiadas nesse momento da Covid-19. O CNJ orientou que magistrados revejam, reanalisem a situação das prisões provisórias, redesigne a questão dos presos, das audiências que estavam marcadas de réu presos, para uma data o quanto antes possa ser possível, que veja também a situação dos estabelecimentos penais para na execução penal, ver o que pode melhorar, inclusive progredindo quem tem direito, de forma que, nesse momento de pandemia, a prisão, que é uma situação excepcional, possa ser vista com máxima excepcionalidade, para que também, tendo direito, ou estando em prisão simples, provisória, que pode ser substituído por uma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, que o juiz, que o magistrado, que o desembargador, que o ministro possa assim fazer, e nós vemos muito a nossa advocacia se movimentando nesse sentido, para que, ainda em momento de pandemia, se possa alterar a situação, ou se possa melhorar a situação dos nossos irmãos que estão presos. É essa a situação da justiça, e nós esperamos que o quanto antes isso possa passar, e ainda que demore alguns dias, os efeitos possam ser mínimos, contando sempre com a sensibilidade dos advogados, dos integrantes do Ministério Público, dos defensores públicos, mas especialmente quem presta o serviço, que é os juízes, que são, na verdade, os servidores do Poder Judiciário brasileiro. Filho, vice-presidente da OAB Paraíba, obrigado pela sua participação aqui na Rede Diário de Rádios, na TV Diário do Sertão, e obrigado por tirar dúvidas a gente aqui, de veras muito importante a sua participação nessa manhã e tarde com a gente. Um abraço fraterno e obrigado, e vamos ter outros momentos para que você possa continuar participando, tirando dúvidas das pessoas, que inclusive essa entrevista vai estar disponível no Play Diário, está disponível também nas redes sociais e também lá no Diário do Sertão. As pessoas que não assistiram desde o início, vai estar disponível, tirando todas as dúvidas. Um abraço, João de Deus. Muito obrigado, Peterson, pela oportunidade, um grande abraço a quem nos assiste, e mais uma vez, vamos ter calma. Eu acho que nesse momento de crise tem que sobrar solidariedade humana, fraternidade, amor ao próximo, para que a gente conjuntamente possa superar. Pedir a Deus que possa iluminar os nossos gestores, o presidente da República, os seus ministros, as pessoas que estão nessa linha de frente, para que eles possam ter calma, tomar as decisões corretas e deixar dessa briga, deixar desse enfrentamento com os governadores dos estados, porque isso não leva absolutamente a nada. O Brasil precisa, no momento de crise, gestores responsáveis, éticos, comprometidos com o Brasil, com os brasileiros, com o que nós estamos passando, que estamos sofrendo neste momento. Essa crise não é qualquer crise, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho. Nós já temos hoje no Brasil, números de ontem do Ministério da Saúde, certamente deve estar maior, 77 mortos, nós temos quase 3 mil casos confirmados, então não é qualquer coisa. Eu vi um vídeo ontem, antes de dormir, que impactou muito. Indagaram a um cidadão, diante de uma crise dessa, quantas mortes seriam aceitáveis num período de tempo. Ele disse 70 mortes. E aí, logo em seguida, o vídeo traz, Peterson, 70 pessoas da família dele. E ele impactou. Ou seja, nós não podemos admitir nenhuma morte. Nós não podemos admitir que nenhum irmão brasileiro ou nenhum irmão do mundo possa sucumbir diante de uma situação dessa. Então é muito sério, é muito grave, é preciso que as pessoas tenham consciência de ficar em casa, de atender a orientação da ciência, dos médicos, né, das autoridades que têm conhecimento nesse problema de epidemiologia, e atender todos eles. E por fim, eu quero aqui, além de agradecer o espaço, a atenção, fazer a minha também homenagem a todos os médicos,
a todos os enfermeiros, a todas as pessoas que estão trabalhando nos hospitais do mundo e também aqui do Brasil, por estarem nesta linha de frente, por estarem correndo risco, mas cumprindo aquele compromisso, aquela missão que juraram quando receberam o diploma, de que era salvar quanto possível de vidas, e para eles o meu aplauso, o meu reconhecimento, e de que Deus possa a cada um deles dar força, coragem, para que a gente possa conjuntamente, como irmãos, de forma solidária, de forma fraterna, de forma humana, sair dessa crise. E que possa sobrar ações de solidariedade, que a gente possa divulgar vídeos bonitos, não de fake news, não de mentiras, não de brincadeiras, não de chacota em momento de crise, mas especialmente de ações humanas solidárias, para que, como disse, com muita humanidade, com muito amor ao próximo, possamos superar tudo isso. Um grande abraço a todos e que Deus possa continuar nos abençoando e cuidando de todos nós.